Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre a sílaba tônica, né? Como é que a gente consegue identificar a sílaba tônica na palavra? Na época de colegial, né, os professores sempre ensinavam que para nós encontrarmos a sílaba tônica, a gente pronunciava a palavra batendo palmas. E aí, aqui soasse mais forte seria a sílaba tônica. Eu não concordo, né? A gente pode ali acabar se confundindo e batendo uma palma mais forte e indicando a sílaba tônica incorretamente, tá? Olha só. Mas aí, o que é a sílaba tônica? Pessoal, a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, né? Ela é pronunciada com mais intensidade, né? Eu vou deixar para vocês aqui uma técnica para que vocês encontrem facilmente a sílaba tônica. Olha só. Imaginemos, né, que nós estejamos lá em um estádio de futebol, o Maracanã. Vocês aí já perceberam quando uma torcida está cantando, né, alguma coisa ou pronunciando alguma palavra, né, no estádio. Quem não foi a um estádio, mas pelo menos por meio de uma televisão já deve ter visto. A gente vai causar um prolongamento na pronúncia da palavra, né, na pronúncia das sílabas. Por exemplo, o Flamengo, né? Quando a torcida está lá, aquele coro gigantesco de 70, 80 mil torcedores, está pronunciando a palavra Flamengo. Como é que eles falam? Flamengo, Flamengo. Vocês perceberam que o men, né, fica mais forte, mais intenso, é justamente porque o men é a sílaba tônica da palavra Flamengo. Pessoal, naturalmente, né, nosso aparelho fonador, ele tende a pronunciar mais fortemente a sílaba tônica, por mais que você não perceba. Então a técnica vai ser essa. Você vai reproduzir como se estivesse em um estádio de futebol. Olha só, você chega e fala café. Você está vendo que a palavra está acentuada, mas como é que você faz? Café, café. Você não vai falar café. Você não faz, né? Porque naturalmente nosso aparelho fonador ele tende a pronunciar café, café. E assim você vai fazer com as outras palavras. Olha só. Sílaba tônica. Fé. Feliz, feliz. Repórter, repórter. Cadeira, cadeira. Exército. Vocês estão percebendo, pessoal? Próxima. Nós temos aqui as sílabas tônicas destas palavras, né? Temos aqui sílaba tônica na última sílaba tônica na penúltima sílaba e sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Olha só. Vocês perceberam que existem palavras que têm sílaba tônica, mas não têm, né? Que existe acento tônico, mas não possui acento gráfico. É justamente isso. Todas as palavras elas possuem acento tônico, mas nem todas possuem acento gráfico. E o que é que vai nos informar se a palavra é ou não acentuada graficamente? As regras têm total relação com a sílaba tônica. Então, quando vocês forem estudar as regras de acentuação gráfica, se você quer dominar o assunto acentuação gráfica, você tem que dominar a identificação da sílaba tônica, tá? Porque a acentuação gráfica será de acordo com a sílaba tônica, né? E no caso, e a terminação da palavra. É muito importante que vocês saibam a sílaba tônica, tá? Olha só. Nós temos aqui estas palavras, então, vocês já sabem que todas as palavras possuem, certo? Uma sílaba tônica, ou seja, um acento tônico. Mas aí, por que existe essa divisão entre acento tônico e acento átono? O acento tônico, ele é mais forte, mais intenso. O átono é mais fraquinho, tá? O acento tônico, ele tem uma independência fonética e semântica. Por exemplo, esta frase, ó. Elas foram mas não me importo com isso. Nós temos aqui um mas, certo? Que é um monossílabo tônico, tá? Monossílabo tônico terminado em A, né? Com o S, é acentuado. Aí vocês verão lá nas regras de acentuação gráfica. E temos o mas conjunção, que é átono. E aí vem toda aquela divisão de pronomes oblíquos tônicos, pronomes oblíquos átonos, monossílabos tônicos, monossílabos átonos.
na palavra, pessoal, vocês percebem que o fé é tônico? Se o fé é tônico, o K é átono, tá? As palavras também possuem a sílaba átona, né? Átono tônico. Ficou claro, pessoal? Na língua portuguesa tudo faz sentido, né? Às vezes somos nós que não entendemos, mas tudo faz sentido. Então vamos lá. A partir da identificação da sílaba tônica, nós teremos uma classificação das palavras entre proparoxítona, paroxítona e oxítona, né? E será justamente isso aqui que terá total relação com a acentuação gráfica. Logicamente, naturalmente, a gente tende a pronunciar com mais intensidade a sílaba tônica quando a gente faz a simulação como se estivesse em um estádio de futebol. Mas nós temos que conhecer as palavras. Algumas palavras possuem dupla pronúncia, ou, por exemplo, esse trio de palavras aqui, ó, em que a gente tem que saber que o sabiá é um substantivo, uma espécie de pássaro, então é sabiá, e o sabia aqui na forma verbal e sábia adjetivo. Existirão algumas palavras que será necessário que nós as conheçamos, tá? Para que fique melhor a identificação da sílaba tônica. Vocês perceberão que aqui, ó, é uma palavra oxítona, em que a sílaba tônica está na última sílaba. Nós temos aqui uma palavra paroxítona, em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. E temos uma palavra proparoxítona, em que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, tá? Então é importante também que nós sempre busquemos ler mais e quando encontrar uma palavra lá desconhecida, procurar o significado e saber como se pronuncia, certo? Olha só, então vamos lá. Temos as palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Se vocês perceberem bem, olha só, temos estas duas palavras aqui, olha, como palavras oxítonas, né? Estas duas como palavras paroxítonas e estas duas como palavras proparoxítonas. Vocês perceberam que aqui eu coloquei uma acentuada e uma não acentuada graficamente, uma acentuada e outra não acentuada graficamente. E aqui as duas estão acentuadas graficamente. Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Nós estudaremos em outra aula as regras de acentuação gráfica, mas eu já vos adianto, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tranquilidade? Na próxima aula nós estudaremos sobre as regras de acentuação gráfica e já usaremos este assunto aqui. Espero que vocês nunca mais errem a identificação da sílaba tônica. Trouxe aqui uma questãozinha abaixo, certo? Para exemplificar. Olha só. Assinale a palavra em que a sílaba tônica está corretamente grifada. Olha só. Então, a questão grifou aqui abaixo de algumas sílabas para nós identificarmos se está grifada corretamente, né? E se tem relação com a sílaba tônica. Então, vamos lá. Fundamental, fundamental. Ele disse que a sílaba tônica era o fum. Então, está incorreta, tá? A sílaba tônica é tal, certo? Então, esta palavra já está incorreta. Alimentação, alimentação. Disse que a sílaba tônica seria o tá, e na verdade é o são. Então, está incorreta. Resultado, resultado. A sílaba tônica é o tá. Disse que era o do, né? Então, também está incorreta. Humanos, humanos. Correspondeu, né, pessoal? Esta técnica é infalível. Então, temos aqui a palavra que está grifada corretamente. Olha só. Endorfina, endorfina. E falou que a sílaba tônica seria o dó, mas na verdade é o fim. Também está incorreta. Tranquilidade, pessoal. Espero que tenha ficado muito claro. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A gente procura sanar, esclarecer todas as dúvidas. Se este vídeo aqui agregou conhecimento, por favor, curta, né? Compartilha. E não esquece de se inscrever aí no canal para continuar recebendo mais dicas de língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima.